Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso 12º capítulo dessa playlist. A playlist onde a gente fala sobre o livro Autocompaixão, da autora Kristin Neff. Esse 12º capítulo, ele fala sobre amor e sexualidade. Ele é bem interessante porque a gente tá aí caminhando pro fim, ele afunila um pouco mais e cai especificamente em relações amorosas. E aí vamos pensar aqui na dinâmica de relações amorosas. Tudo começa, ou geralmente começa, né, pela paixão. E a gente sabe que quando a gente está apaixonado, a gente tem aquela inundação de hormônios, né? A neurociência explica isso um pouco melhor. Posso até linkar aqui para vocês algum vídeo do Pedro Calabrese explicando. É um parênteses, né? O Pedro Calabrese é um super neurocientista e ele tem conteúdo muito legal, ele fala muito sobre isso, sobre o cérebro apaixonado e tal, então é bem interessante. E a gente tem uma enxurrada de hormônios, é aquela coisa, a gente fica meio que inebriado, né? Pensa na pessoa e tudo mais. E com o tempo, naturalmente, se você acaba se relacionando, você vai construindo o amor, né? Porque o amor aí é com chuvas e trovoadas que a gente se constrói, no sentido de entender o outro, né? E se entender e criar uma dinâmica funcional. E o que isso tem a ver com autocompaixão? Bom, a autora defende que a autocompaixão ela é essencial para que a gente possa experienciar essa passagem. Porque naturalmente a paixão ela é passageira, mas o amor ele vai sendo construído. E a gente sabe que após passar esse período aí de paixão, a gente acaba enxergando os defeitos da outra pessoa, né? Ou coisas que a gente não via no começo. E é natural, todo mundo tem defeito. O ser humano, ele tem como característica ser falho e a gente acaba enxergando. A gente tem, o outro tem. E a autocompaixão, ela ajuda a gente a entender que ninguém é perfeito e nesse processo de adequação, da gente entender ali, chegar no meio termo e fazer concessões, porque o relacionamento é fazer concessões, né? Desde que elas não firam nenhum princípio seu, de que, enfim, respeitem aí algumas coisas básicas, a gente sabe que são concessões. Então, esse aí é o primeiro ponto. E aí, eu tô até olhando aqui o roteirozinho, né? Bastante coisa também para falar hoje. A autora sugere que quando você estiver ali numa briga acalorada, ou que quando você tiver padrões de relacionamento e de repente não forem padrões tão funcionais, né? E ficar reproduzindo padrões disfuncionais, você avalie o que você busca. Porque você pode buscar ali, você pode estar reproduzindo coisas que vieram em uma bagagem com você. Você pode estar buscando validação, cuidado. Você pode estar buscando apoio, né, que é similar ao cuidado também e similar à validação, mas entenda o que você busca para que você possa usar a autocompaixão a seu favor e também reproduzir aí padrões de relacionamentos mais saudáveis. É claro que isso exige um nível de clareza muito grande, que é aliado, agora colocando a minha opinião, né, deixando a questão da autora, terapia e tudo mais pra gente entender, porque não é tão fácil conhecer a si mesmo, é uma missão extremamente difícil, né? Bem doloroso, é um processo, mas aí ela coloca esse ponto, que a autocompaixão ajuda muito a gente começar a olhar para essas coisas e entender, pera, é numa briga o que eu tô buscando, né? E ela até, um exercício que ela sugere é que no momento que você estiver ali numa discussão acalorada, pare um certo momento e entenda o que você está buscando naquele momento. Não necessariamente estar certo, mas mais a fundo, reflita, enfim, tenha um tempo para pensar sobre aquilo. Tem um psicólogo que ele é extremamente reconhecido no campo acho que de relacionamentos, o nome dele é John Gottman, não sei como pronuncia, e aí ele denomina aqui 4 cavaleiros do apocalipse, eu vou ler e aí depois eu vou explicar. Que quando o casal começa a manifestar, né, crítica, desprezo, defensividade e obstrução, são sinais de que o relacionamento não vai bem e de que ele pode vir a não dar certo. Tá? E o que ele quer dizer com a crítica? A crítica, como o próprio nome já diz, acaba ali no meio da briga, os casais fazendo críticas ofensivas, coisas que se arrependem depois. E
críticas impensadas, né? Sem aquele tato para criticar o desprezo. E aí ele coloca que o desprezo, se o casal, por exemplo, usa ironia no meio de uma briga, ou revira os olhos, faz algum gesto de desprezo. A defensividade é quando você fica ali um pouco mais na defensiva, reativo, não aceita, não tá pronto para receber, né, algum tipo de crítica. E a obstrução. A obstrução seria aquela falta do diálogo, o momento em que você não quer conversar e não quer dialogar, você só quer se abster. E ele fala que esse é um diagnóstico, digamos assim, não é bom, é um diagnóstico que não é positivo, né? Significa que o relacionamento não vai bem. Porém, por um outro lado, ele argumenta que durante uma briga, esse casal tem ali a capacidade de expressar algum sentimento positivo, nem que seja de repente um sorriso, alguma coisa assim que não seja irônico, isso é um diagnóstico bom. Gente, eu tô colocando aqui completamente a visão desse psicólogo, tá? Tô trazendo aqui o ponto, só deixando bem claro que eu tô trazendo aqui o ponto de vista do livro e o que a autora vai colocando sobre esse tema especificamente. E aí, é isso, e a autora argumenta, né, trazendo essa visão do psicólogo, que as brigas, elas vêm da necessidade de provar o nosso ponto de vista. Quando a gente tá brigando, ele tendo uma discussão em casal, é porque a gente quer provar alguma coisa, e a gente quer se provar certo em um determinado ponto. E nem necessariamente a gente não vai estar certo, ou necessariamente cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um vai ter sua forma de estar certo, a sua porcentagem de estar certo. E aí acaba que a gente quer provar isso a todo custo. E qual que é a conclusão? Que a autocompaixão pode ajudar para que a gente tire essa necessidade de sempre estar certo, esteja apto a ouvir e também a validar o que a gente está sentindo e consiga expressar isso de forma construtiva dentro de um diálogo para o relacionamento evoluir, porque a autora defende que o diálogo é chave e também ali, né, as pessoas defendem que o diálogo é base de relacionamento. A gente ouve muito isso. Só que tem que ser um diálogo feito de forma eficiente, de forma ali, sem esses 4 cavaleiros do apocalipse que esse psicólogo cita. E o que acontece? A autora, eu não lembro agora se ela viu pesquisas ou se ela realizou, não sei especificamente esse detalhe, mas comprovou-se que casais autocompassivos um com o outro, eles têm menos essa necessidade incrustada de se provar certos e que eles respeitam mais o parceiro, não tentam mudar o parceiro, a parceira, e também respeitam mais as inclinações naturais do outro. Então, a autocompaixão é muito positiva nesse sentido ali, para criar um ambiente favorável de construção e de concessão. E por último, um último exercício, que aí ela fala que é de novo, né, em meio a uma briga, algum conflito que você estiver aí, que você percebe que o diálogo não está sendo mais construtivo, ela propõe que o casal tire ali um momento, cada um, para se acalmar, para se fornecer autocompaixão, para validar teu ponto de vista primeiro, você e você, e para depois voltar, né, a hora que sentir que se acalmou, voltar ali, expressar alguma reação positiva. E ela diz que isso vai depender muito de casal para casal, mas esboçar um sorriso, alguma coisa assim, por isso que tem que ter esse momento prévio de se acalmar, porque em meio ao caos não dá para você esboçar um sorriso a não ser irônico. E depois você fazer um diálogo construtivo. E aí é um exercício que ela propõe. Ela dá até um exemplo dela e do marido dela, né? Que eles têm a pausa para a autocompaixão. Então, toda vez que eles estão ali numa briga acalorada, onde o diálogo não está sendo produtivo, ela fala assim: para tudo, vamos fazer uma pausa para a autocompaixão, porque a gente só quer aqui provar que tá certo sem ouvir o outro, não tá sendo um bom ouvinte, não tá fazendo escutativa. E aí diz que ela tira um momento, e o esposo dela também tira um momento. E aí eles validam ali os sentimentos dele e depois eles retomam. E ela fala que isso tem sido muito positivo. Teve uma vez que eles estavam numa discussão, enfim, foi uma discussão ali porque era um ponto de vista extremamente contraditório. Ela é vegetariana ou vegana, eu não sei agora especificamente. E ele não era, e aí teve uma situação em que ela falava muito sobre o ponto dela de ser, né, vegetariana ou vegana dentro de um contexto.
E aí eles acabaram brigando muito e no fim, depois dessa pausa de autocompaixão, eles conseguiram até chegar, eles acabaram discordando em tudo, só que de uma forma construtiva, de uma forma produtiva. Ela coloca esse e outros exemplos também, e é bem interessante, porque eu acredito, aí colocando um pouco do meu ponto de vista, né, que é uma coisa que esse assunto me deixou à vontade para fazer. Muitas das vezes a gente quer, sim, ou na maior parte do tempo a gente quer provar o nosso ponto de vista. E às vezes tem alguma necessidade oculta ali. A gente tá precisando ser acolhido, entender que aquilo é difícil pra gente. E esse exercício ele é muito bacana porque aí você vai, você dá aquilo que você precisa, você entende, você se acolhe a sua dor e aí vai mais livre para fazer um diálogo construtivo, sem esperar e colocar as expectativas no outro. E claro, gente, isso requer muito conhecimento, muita prática, muita leitura, terapia e tudo mais. Não é fácil, né? Lidar com o conflito e fazer a gestão de conflitos, ela não é simples, seja no teu âmbito amoroso, seja no âmbito dos teus filhos, né? A gente tá vendo aí capítulo a capítulo que tem N aplicações para fazer aí da autocompaixão. Não é fácil fazer a gestão de conflitos nem interna, né? De você com você mesmo, quem dirá com o outro. Mas é importante sim a gente ganhar essa capacidade de dialogar de forma construtiva, porque isso vai ser útil na nossa vida de forma ampla, né? A gente precisa. E os relacionamentos, eles amadurecem principalmente, ou eu vou falar principalmente porque o capítulo é sobre relacionamentos amorosos. Eles amadurecem com base em diálogos construtivos, com base em conversas difíceis, né? Aquela conversa que às vezes a gente não quer ter, quer deixar para depois. Mas, infelizmente ou felizmente, são essas conversas difíceis que vão fazer a coisa fluir, a coisa andar, né? São os desafios. E também dá uma temperada. E é claro que eu tô falando aqui, gente, sempre de relacionamentos saudáveis, tá? Não tô... A autora, ela escreve muito nesse sentido, de relacionamentos que têm discussões saudáveis, coisas normais do dia a dia, não de relacionamentos ruins, tóxicos. A gente não tá nessa seara, que é um recorte menor. Enfim, aí é isso. Aí fechando o capítulo, ela fala um pouco sobre sexualidade. E eu vou trazer mais resumido essa parte. E o que ela fala? Ela fala que a autocompaixão ela é fundamental para que você possa entender e aceitar os seus desejos. E é claro, ela faz ainda, coloca lá em marca-texto, né, bem assim, destacado, que desde que os seus desejos sejam válidos no sentido de não, né, isso faz bem para você, faz bem para o outro, é em comum acordo, né, vocês têm uma concessão para isso, não uma concessão, esqueci a palavra, é consentimento e tudo mais, né, ela faz deixar muito claro esse recorte, e aí é o que eu quero trazer aqui para vocês entenderem a essência. Então, depois desse recorte, a autocompaixão ajuda você a entender e aceitar os seus desejos. E um outro ponto, a autocompaixão também ajuda você a estar de bem com o seu corpo, ajuda você a trabalhar ali. Lembra que eu falei em alguns capítulos anteriores? O que faz sentido para você? Você é uma pessoa saudável? Quais são os seus objetivos e metas que respeitam suas inclinações naturais, o seu biotipo e coisas né, relacionadas? E com base nisso, você fica mais livre aí para se expressar, para realmente viver aí a sua sexualidade de forma que faça sentido para você. Ela fala que isso é individual e faz sentido para cada pessoa, né? Cada pessoa aí vai ter uma forma de vivenciar e experienciar. Mas ela diz que a autocompaixão ajuda muito nesse sentido. De naturalizar as coisas para você. Tá bom? Então, esse aí é o capítulo, muito legal, cara. Esse capítulo é sensacional também, traz muito exemplo prático. Eu trouxe mais um resumão, mas ela coloca muito, né, como sempre, em todos os capítulos da experiência dela, então você consegue ver, assim, a teoria e a aplicação dentro da vida dela. E você já consegue, com o exercício, meio que fazer uma correlação. Ou enquanto você tá lendo, você pensa, putz, eu passei por uma situação parecida e dava pra eu fazer um pequeno movimento nesse sentido. Então vai ajudando muito, tá bom? Acho que é isso, assim, desse capítulo. Acho que tem mais um ou dois capítulos. Estamos acabando, gente. Livro maravilhoso. E por favor, se você está aproveitando essa playlist, olhe os outros vídeos, não esquece de se inscrever,
Deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, levar esse conteúdo para mais pessoas. Um super beijo e até o próximo vídeo.